Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica, hoje entrevistando o delegado Augusto Cavalheiro Neto, delegado do pronto atendimento da Polícia Civil de Lajeado. Eu espero que hoje possamos ter um conhecimento dessa delegacia, seu modo de atuar e principalmente o que a sociedade de Lajeado pode buscar em seu auxílio. Doutor delegado, satisfação, seja bem-vindo ao meu programa e eu começo direto com uma pergunta básica, né? Qual é a finalidade da delegacia do pronto atendimento em nossa comunidade? A satisfação é nossa, Dr. Marco, uma forte saudação aos teus telespectadores, né, e eu me incluo entre eles. Basicamente, a diferença entre a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado para as demais delegacias, não só de Lajeado, quanto as demais da região, é a forma e o momento da atividade delas. A partir de um certo momento histórico, a Polícia Civil passou a apostar no atendimento imediato como uma forma de resolução dos conflitos que aportavam as delegacias de polícia e também passou a investir nessa circunstância no sentido de preservar a produção de provas que depois são necessárias à formação dos inquéritos policiais, que depois vão gerar, evidentemente, os processos criminais na fase judicial. Muitas dessas provas elas eram perdidas por uma não atuação da Polícia Civil no momento do crime. E isso acarretava problemas gravíssimos no inquérito. Então, a partir daí, a polícia passou a mudar a sua doutrina, investindo mais no pronto atendimento. Então, a grosso modo, aquilo que era mais conhecido como o plantão da delegacia, o local onde as pessoas se dirigiam para registrar boletins de ocorrência ou comunicar fatos criminosos, foi acrescentado uma outra atividade com o ingresso de policiais, com o ingresso de viatura, para que a gente possa, muitas vezes, deslocar ao local do crime, coletar informações, coletar provas no momento imediato, né? E isso isso a gente não está fazendo nada de novo, nem inventando a roda. Qualquer manual de investigação criminal fala um termo latino que é comum no mundo jurídico, que em português traduzido seria: o tempo que passa é a verdade que foge. Então, consequentemente, em determinados crimes, a gente precisa uma atuação imediata. E a DPPA visa justamente isso, visa fornecer essa atuação imediata, não só, e aí falando da nossa região, não só na cidade de Lajeado, como também em toda a região do Vale do Taquari. Porque a partir das 18 horas, a DPPA ela fica responsável por todas as cidades do Vale do Taquari, da ponta sul da região, que é Taquari e Itabaí, até a ponta norte, Pozo Novo, Progresso e aquele outro lado lá, Encantado, Mussum também pertence à 19ª região. Então todas essas 19 cidades do Vale, elas são atendidas pela DPPA de Lajeado. Doutor, acabo de ter uma informação que eu sabia, mas não sabia oficialmente. A gente sabia que vocês teriam o domínio e o controle a partir das 18 horas de feriados, de fim de semana, de todo o Taquari e outras adjacências, correto? E eu faço a seguinte pergunta: entre quantos funcionários, quantos delegados vocês têm para fazer esse suporte? Bom, a nossa equipe hoje na DPPA ela é composta de 22 agentes policiais e 5 delegados, incluindo esse seu amigo que vos fala. Então, obviamente, trabalham em regime de plantão, né? São 4 delegados na atividade fim, no plantão, acompanhados geralmente de 3 ou 4 agentes policiais, de acordo com a nossa escala. Então, por dia, se o cidadão chegar, aportar a delegacia de polícia, ele sempre vai encontrar sábado, domingo, feriado, madrugada, a qualquer hora do dia ou da noite, vai encontrar sempre um delegado de polícia coordenando uma equipe de ou 3 ou 4 agentes policiais para fazer esse atendimento. Me diga o seguinte, eu tenho visto aqui em Lajeado, né, pelo menos no primeiro semestre, um grande aumento de homicídios. E eu vejo agora, no final e o começo do segundo semestre, né, e já indo quase, vamos dizer, para o final do ano, eu percebi um decréscimo de crimes, né, principalmente homicídios, grandes roubos. Isso é impressão minha ou realmente esse segundo semestre, a nível de, pelo menos de informes de crônica policial,
teve um decréscimo da criminalidade? Como é que o senhor está vendo o segundo semestre aqui em Lajeado, no Taquari? Todos os boletins de ocorrência principalmente de Lajeado, né, do Vale acaba aportando na nossa delegacia só no momento do plantão, mas de Lajeado eles são todos concentrados na nossa delegacia, então eles passam pela minha mesa. Eu digo, a criminalidade de Lajeado passa na minha mesa. Houve efetivamente um decréscimo. Eu não saberia, assim, eu não vi os dados específicos, mas aquele sentimento de quem despacha as ocorrências, de ler todos os fatos criminosos que são trazidos ao nosso conhecimento, permite que a gente faça essa afirmação. Os homicídios realmente estão em baixa, graças a Deus. Isso se deve também a uma série de medidas que vão desde a política pública que a Prefeitura, na Secretaria de Segurança, tem implementado, passando pela atividade preventiva ostensiva da Brigada Militar, da nossa atividade enquanto Polícia Judiciária de investigação, consequentemente depois na fase judicial, participação do Ministério Público, participação do Poder Judiciário, né? Então, todos esses instrumentos da persecução penal fazem com que se crie aquela situação de que não há, ou pelo menos em Lajeado não haverá impunidade. A gente vai conseguir responsabilizar o autor do homicídio. E, ao mesmo tempo, apostar na questão da pacificação social. É importantíssimo a pacificação dos conflitos e isso é uma coisa que a gente tem investido muito forte na polícia. A questão dos assaltos, dos roubos, existe. Obviamente, eu venho de uma realidade completamente diferente, né? Eu trabalhei 6 anos em Porto Alegre, na região metropolitana, então eu posso dizer que Lajeado, comparado ao que eu vi lá, é o paraíso. Obviamente que a gente vê algumas ocorrências de roubo de veículo, algumas ocorrências de roubo a estabelecimento comercial, que é o que realmente intranquiliza a população, mas ainda é mínimo. O que a gente tem procurado dar uma atenção e que visto que às vezes acontece, que incomoda também muita população, é o furto-arrombamento. Muitas ocorrências de arrombamento vêm sendo realizadas, principalmente em estabelecimentos comerciais, vêm sendo arrombados, e a gente sabe que é um crime com um apenamento brando, é um crime de difícil possibilidade de recuperação dos objetos, porque a pessoa que tem a sua loja arrombada, o principal objetivo dela é um objetivo econômico, né? Ela exerce uma atividade econômica, ela quer os seus objetos de volta. E a gente tem que fazer uma meia-culpa nesse sentido de que realmente o nosso índice de recuperação desses objetos é um índice baixo. A gente gostaria de aumentar muito mais essa situação. Mas é todo um contexto que leva a isso. Mas, a grosso modo, eu concordo com a sua afirmação. Realmente a taxa de criminalidade em Lajeado ela tem baixado. Vamos torcer para que no final do ano continue assim. A gente sabe que final do ano é sempre uma época complicada, uma época em que os índices criminais, principalmente dos crimes contra o patrimônio, eles tendem a aumentar bastante. Mas isso, na verdade, é uma estatística quase que universal. Fim de ano, começo de verão, aquele, digamos, o meliante que quer pegar o alheio, ele vai mesmo para a disputa do tudo ou nada. Isso eu até acho que não seria um erro nosso de ter um acréscimo, uma coisa natural. Mas dentro desse contexto, eu estava lendo um livro até antes de vir aqui, do Cain dizia assim, que o crime deve existir para a sociedade, para que a sociedade se torne coesa e combata o crime. É uma dicotomia, mas não deixa de ser verdade. Dentro desse contexto, eu sempre tenho falado com os delegados, no sentido de que Lajeado cresceu muito, né? E eu acho que a Delegacia de Pronto Atendimento está perfeito, né, no seu atendimento. Eu acho que ela conseguiu dar anseio à resposta dos crimes e a colheita de provas que vai mandar para a investigação. Mas fora isso, eu vejo assim que existem 4 delegados e todos os delegados que conheço são super inteligentes, são pessoas preparadas. Mas será que Lajeado não está precisando de uma outra regional, de uma outra delegacia? E eu dou um exemplo aqui, vamos lá, citar uma delegacia, vamos dizer, no bairro de Olarias, uma delegacia no bairro no Alto do Parque. Será que isso não seria interessante fazer como nos Estados Unidos, e há pouco nós estávamos comentando, fazer um distrito, um território, para que possamos prevenir mais e preservar mais nosso patrimônio? Essa pergunta que eu lanço, e é uma dúvida que eu tenho há bastante tempo. Será que não é o momento de nós termos já 2 delegacias aqui em Lajeado? Esse é um assunto que a gente vem discutindo já há alguns anos.
E eu me lembro que da minha primeira passagem por Lajeado, isso lá por 2007, 2008, depois eu saí e retornei agora em abril. Naquele primeiro momento, nós já discutíamos entre nós, delegados, agentes, na época com o delegado regional, e inclusive já é do conhecimento de Porto Alegre, sobre a necessidade desse segundo órgão policial investigativo. Hoje Lajeado, na verdade, tem 3 delegacias, e eu até me corrijo, seria o terceiro órgão, porque a delegacia especializada no atendimento à mulher, a delegacia da mulher também é uma delegacia, é um órgão investigativo. Então seria o terceiro órgão, seria a delegacia de Lajeado, atualmente uma delegacia só, a delegacia da mulher, e todos nós somos unânimes no sentido de que Lajeado, pela população, não só a população de Lajeado, mas como a população flutuante de Lajeado, porque a gente sabe que Lajeado ela tem uma população das cidades próximas que aportam e que transitam por Lajeado, que faz com que a população praticamente duplique durante o dia. Todos nós somos unânimes nesse sentido, né? A dúvida, e é isso que a gente tem discutido bastante, e eu confesso que a gente não chegou ainda a um entendimento, porque existem vantagens e desvantagens nas duas alternativas, é saber se apostamos na territorialidade, ou seja, se simplesmente dividimos a cidade ao meio, abrimos um segundo distrito e todos os crimes que aconteçam naquelas cercanias ficam responsáveis uma delegacia em relação à outra, ou se nós apostamos na especialização, como é o caso de Santa Cruz do Sul, por exemplo, que possui uma DEFREC, uma delegacia de furto, roubo, entorpecente e capturas. Ou seja, escolhe determinados tipos de delito e faz com que essa segunda delegacia só trabalhe naqueles delitos. Vantagens e desvantagens, e realmente a gente ainda não chegou a um entendimento do que seria melhor. E eu mesmo confesso que ainda também não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Vejo coisas boas e coisas ruins nos dois modelos. Mas isso é uma coisa que o grande impedimento para que isso seja implementado de forma imediata, o principal impedimento, é a questão do efetivo. E aí a gente entra num problema estrutural da polícia, que a própria polícia não pode resolver, porque a gente sabe que aumento de efetivo, abertura de concurso público, além de ser uma medida política, e a gente daqui a pouco mais pode até entrar nessa seara de discutir se não seria melhor uma polícia com autonomia e independência, até que ponto isso seria interessante. Mas na realidade atual, em que a polícia disputa o orçamento do Poder Executivo, e a gente sabe das dificuldades do orçamento do Estado, principalmente em relação à questão de pessoal, contratar mais agentes policiais importa efetivamente aumentar o custo do Estado. E não adianta eu criar uma nova delegacia e simplesmente tirar policiais de outros órgãos que já estão sem efetivo para colocar nesse novo efetivo. Então eu vou dividir a miséria. Então a grande diferença e a grande dificuldade é essa, no sentido de somos unânimes em entender que precisa já há muito tempo uma segunda delegacia. Dúvida com relação à territorialidade ou especialidade. E a grande dificuldade é a questão do efetivo, que aí não passa nem pela polícia, aí passa efetivamente como uma medida do governo do Estado.